Deputado Cezinha de Madureira conversando conosco aqui ao vivo na Rede Brasil de televisão. Nós ambos estamos em São Paulo, nós aqui no estúdio do RB Notícias, no Planalto Paulista, e ele, naturalmente, em seus escritórios aqui em São Paulo. O deputado foi reeleito, já recebeu congratulações de todos os seus amigos, seguidores, companheiros, e também do pessoal de seu partido, que é o PSD, que é Partido Social Democrata, não, deputado? Exatamente, isso mesmo. Liderado por Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, que está aí escolhendo os lugares onde colocar o seu prestígio político. Qual é o futuro desse seu partido, hein? Então, quer dizer, houve um apoio assim declarado do ex-prefeito Kassab ao candidato de Bolsonaro aqui em São Paulo para governador de estado, Tarcísio de Oliveira. Não é? Isso não é realmente novidade. Mas quanto ao futuro, o futuro do PSD, fala-se inclusive que Kassab estaria propenso, quem sabe, a um apoio ao novo governo do presidente Lula. Agora, o deputado, o que é que o senhor me diz sobre isso? Olha, Evandro, eu penso o seguinte: o PSD é um partido que, na pauta anterior aí do governo atual, nós estivemos ali, eu, por exemplo, do PSD, vice-líder do governo no Congresso e na Câmara. Mas do mesmo PSD, nós tínhamos ali no Senado o senador Otto Alencar contra o governo. Declaradamente. Nunca sabe, nunca declarado. Então, o Omar, que presidiu a CPI ali e tal, o Omar foi aquela força aí contra o governo. E o Kassab nunca nos forçou a nada, sempre falou, olha, façam a pauta que for melhor para o país. Quem quiser fica com o Bolsonaro, quem não quiser não fica, e assim sucessivamente. E assim foi nas eleições. Nós temos uma grande maioria que se elegeram ou se reelegeram na pauta do presidente Bolsonaro, do governo atual. Até porque acreditávamos em uma reeleição vitoriosa. E hoje eu entendo as declarações do presidente Kassab, deixando o partido mais ou menos tranquilo para cada um seguir seu rumo, até porque nós elegemos o Tarcísio aqui em São Paulo, junto com o Kassab. Nós colocamos o vice do Kassab, do PSD, no governador Tarcísio. E nessa eleição contamos muito com a ajuda do Kassab para desbancar o PSDB, que estava há 28 anos, e o PT, no estado de São Paulo. E foi uma eleição dura para todos. Então, hoje eu vejo o seguinte: eu entendo essa declaração do Kassab, que ele tem que deixar a bancada mais ou menos à vontade, inclusive até para eleger o novo presidente do Senado, reeleger o que está aí. Eu acredito mais em uma nova liderança para o Senado, até porque precisamos de firmeza neste momento. Mas é notório, é óbvio que tem que ter uma escolha, ou o governo federal ou o governo Tarcísio, porque nós somos duas pautas diferentes. São Paulo tem um orçamento independente da União, e São Paulo não precisa exatamente, diretamente da União. Tem seu orçamento aqui livre para trabalhar, e, diga-se de passagem, um orçamento muito bom. Nós escolhemos governar São Paulo ou escolhemos ficar na pauta do presidente Lula. Então espera aí, deputado. Espera aí, olha, isso aí me deixa muito com vontade de perguntar. O senhor acha que não pode haver assim, um comportamento, digamos, não sei se ambíguo, mas, enfim, apoiando Tarcísio em São Paulo e, ao mesmo tempo, apoiando o governo do Lula, não? Eu não acho que isso aí não é possível. Eu não acredito, Emmanuel, que de uma fonte pode jorrar duas águas. Nós temos um estado de São Paulo para restabelecer, para melhorar o emprego, para reabrir as empresas que o Dória fechou, para pegar aquelas pessoas falidas do emprego formal ao informal, as pequenas e grandes empresas que foram falidas, outras que foram embora de São Paulo, que o Dória expulsou.
nós temos que restabelecer isso em São Paulo e precisamos de lideranças fortes como o Kassab. E, sendo assim, nós temos que se dedicar a São Paulo e não ao governo federal, não deixando claro de dar apoio às pautas positivas do governo federal, independente de quem seja o presidente da República. Mas eu acredito que, se o Kassab optar por São Paulo, ele não estará no governo federal. O senhor opta pelo Tarcísio. O que o senhor acha dele? O senhor acha que temos aí um futuro grandioso para o governador eleito de São Paulo, deputado Cezinha? Claro, o Tarcísio é um sujeito muito bom. É um cara do bem, que tem coração, tem ideias. Lá na Bahia a gente dizia que ele é muito sabido, ele é muito inteligente, é um homem sabido. Ele é inteligente, conhece como ninguém o estado de São Paulo, aprendeu a conhecer o estado de São Paulo, é um bom tocador de obras. Não sei se você lembra, Emmanuel, eu cheguei em São Paulo na década de 90 e eu vim para São Paulo trabalhar em obras, porque o Brasil inteiro dependia de São Paulo. O senhor veio da Bahia? As obras eu vim da Bahia e naquela época todo mundo queria São Paulo, o dono de restaurante, o dono da lanchonete, o mestre de obra, o pedreiro, o servente, o arquiteto, o engenheiro e assim sucessivamente. Por quê? São Paulo tinha obra, São Paulo parou de ter obra. Então, tem um canteiro de obra pela frente aí para acontecer, várias obras para serem terminadas. O Tarcísio é um cara inteligente, trabalhador, mostrou isso no Ministério da Infraestrutura, por isso que nós acreditamos nele, na sua lealdade, na sua eficácia naquilo que faz, um cara honesto, um sujeito bom, como diz os mais antigos. Então, eu acredito que Tarcísio vai fazer o melhor governo que São Paulo já teve nos últimos 30 anos. E daí, então, claro, a avenida é muito grande pela frente. Acredito que ele fará um bom governo, terá uma boa reeleição e, quem sabe, aí em 2030, presidente da República. Deputado, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, chegou a declarar uma certa ocasião que, ao ser perguntado onde estava o PSDB, onde ele se colocava nesse ambiente ideológico brasileiro, se era direita, se era esquerda, ou se era centro, ele falou, não é direita, não é esquerda e não é centro. Agora ele se confessa um político atuante na centro-direita, não exatamente naquele extremo onde se colocam muitos seguidores do presidente da República, do atual presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que ele está certo nisso? Essa posição, ela se identifica também com o seu grupo, a bancada evangélica, ou seja, centro-direita? Olha, Emmanuel, o presidente Gilberto Kassab, ministro Gilberto, o prefeito Gilberto, ele é um cara muito inteligente e o partido se consolidou com uma grande maioria da direita e outras pessoas de centro e alguns da esquerda. Mas a maioria esmagadora do partido nacionalmente é de direita e centro-direita. Centro-direita, centro-direita. Então, essa é uma ala boa de trabalhar, porque eu, particularmente, não gosto do extremismo. Muita direita, muita esquerda, você acaba machucando as pessoas com a sua ideologia. Então, eu acredito muito nessa política. No caso do PSDB, o PSDB é um partido que usava o verde, azul e amarelo branco, verde, azul, amarelo e branco, os tucanos, mas se você pegar o Fernando Henrique, ele já era um dirigente partidário, um presidente da República, com pensamentos de esquerda. Explicado os programas que ele criou, aí na sequência o Lula veio trabalhando nos mesmos programas e algumas pautas ideológicas que foi o Fernando Henrique que começou. Então, o PSDB sempre já teve um pezinho mais ali à esquerda, né? Não de direita. Se portava de direita para ser uma oposição do PT, mas observe-se hoje, nessa junção do PT com o PSDB, a grande maioria dos antigos formadores de opinião, formadores do partido ali junto ao hoje presidente Geraldo Alckmin, nessa demanda aí na campanha com o Partido dos Trabalhadores. Já o PSD, o Gilberto Kassab formatou o partido nesse estilo um pouco mais liberal, um pouco mais à vontade. Por exemplo, existem alguns partidos que, em algumas pautas lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, os partidos vão lá e falam, olha, para votar, sim,
E se você não vota, você tem a punição partidária que o estatuto exige. Já o PSD, não. O Kassab sempre tentou no diálogo, tentou a conversa, olha, é melhor assim, mas o que você acha? Ah, não concorda? Está liberado, fica à vontade. Então, eu acredito que o nosso partido hoje é um partido mais de centro-direita, assim conforme descrito pelo presidente Kassab. Um partido que até já tem uma figura a ser encaminhada para a sucessão daqui a 4 anos no governo federal. Mas nós vamos falar sobre isso. Vamos a partir agora para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho, prosseguindo com essa conversa com o deputado Cezinha de Madureira, aqui pelo RB Notícias especial de hoje. Nós voltamos já. Fique com a gente.